Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje para a gente falar de verbos, o verbo né? Conhecendo alguns verbos para a gente começar aí realmente a formar frases, a falar de ações. Então, como em qualquer idioma, os verbos eles expressam nossas ações ou sentimentos. E por isso, para começar a emergir no mundo da comunicação em inglês, é preciso aprender os principais verbos que irão te auxiliar na formação de frases para definir, né, o que você está fazendo, o que você acha, o que você está vendo. Então, são muito importantes. Por isso, separamos alguns verbos muito utilizados aqui para a gente começar esse conhecimento dos verbos, né, e da forma não conjugada dele, para a gente poder conjugar depois. Então, uma informação importante é que lembrando que o verbo não conjugado, ele sempre irá trazer o to acompanhado. Então, to be, ele é ser e estar. Quando eu utilizo, por exemplo, o sujeito I am, que a gente aprendeu na aula passada. O to be, a gente está começando a conjugar, então ele muda ali a forma. Por exemplo, I have, eu tenho. Então ele passa de ter para tenho. Ele tem um sujeito para ser conjugado. Mas quando ele não, ele é só o verbo, sem nada, sem conjugação, ele sempre vai estar acompanhado do to. Importante é dizer também que aqui a gente tem verbos irregulares, regulares, e a gente vai ter um, um episódio só para falar disso, das diferenças e como a gente vai utilizar esses verbos nos outros tempos verbais. Então, para a gente começar a conhecer alguns verbos aqui, né? Aqui eu trouxe duas tabelinhas com alguns verbos bem utilizados no inglês e conhecidos também, para a gente começar a conhecer. Então, to be, ser e estar, que a gente aprendeu na aula passada, que é um dos principais verbos aí para a gente começar realmente a caminhar no inglês. To have, ter. To do, fazer. To say, dizer. To go, ir. To know, saber ou conhecer. To see, ver. To come, vir. To think, pensar. To look, olhar. To want, querer. To give, dar. To find, achar ou encontrar. To tell, contar ou dizer. To love, amar. To work, trabalhar. To call, chamar. To feel, sentir. To help, ajudar. To like, gostar. To follow, seguir. Outros dois verbos que eu gostaria de adicionar aqui com vocês é um que eu acho que é bem importante, na verdade. Ele basicamente, a gente vai utilizar bastante agora para a gente começar a aprender, que seria o to drink, que é beber, ou to eat, que é comer, ou to drive, dirigir. Esses verbos são bem comuns também, são bem importantes aqui para a gente começar a entender qual que é a dinâmica, formar nossas primeiras frases. Então, por isso que eu tô adicionando ele aqui pra gente, né, poder gravar, enfim. Até formatar aqui, eu vou colocar ele fazendo ao vivo, hein? Vou colocar nele um roxinho aqui para seguir a ordem. E eu acho que dá pra gente começar com esses verbos. Eles são ser muito importantes. A gente vai falar um pouco mais de verbo algumas vezes, não só uma vez.
mas é imprescindível conhecer verbos e palavras. Tanto que a gente vai fazer um mini dicionário aqui nesse English Class, justamente para a gente conseguir desenvolver conversas. A gente tem que ter vocabulário, não adianta entender só a regra, né? Então, fazendo a conexão com isso que eu acabei de dizer, para aprender a utilizar os verbos na conversação, né, a gente precisa aprender todos os tempos verbais que a gente vai ver e com calma. Mas essa tabelinha aqui, ela faz um resumo, bem resumo mesmo, do que a gente vai ter que aprender para a gente comunicar. Então, a gente começa ali com simple present, simple past e simple future, que é basicamente o presente simples, o passado simples e o futuro simples. Onde, por exemplo, eu falo I want, eu quero, simplesmente eu quero, ou eu queria, ou eu, né, vou querer, ou enfim. A gente vai realmente descobrir a forma simples daquele verbo para demonstrar uma ação no presente, passado, futuro. Assim como o português e outros idiomas, a gente também tem outros tempos verbais, que, por exemplo, é o present continuous, past continuous e future continuous. Para não confundir muito e eu acabar não estendendo uma explicação aqui de cada verbo, porque a gente vai passar por cada tempo verbal, eu vou citar, por exemplo, o present continuous. Camila, mas se eu tenho o simple present, que já fala de, por exemplo, eu quero, eu assisto, por que eu quero o present continuous? O present continuous, ele traz pra gente a ação. Então, por exemplo, ele fala ali lá na estrutura, né? To be no simple present. Então, a gente ainda vai utilizar o simple present, mas a forma do verbo base, né? Adicionando o ing no final. O que significa? O ing ali, ele vai dar ação para esse verbo. Então, por exemplo, se eu digo I am, que é o que a gente aprendeu no to be, né? O I, ele conjuga ali no to be com am. I am watching TV. O que significa? Quando eu falo I am watching TV, eu estou dizendo que eu estou vendo TV. Eu estou assistindo TV naquele momento. Então, ele traz uma ação ali pra gente. E é por isso que são tão importantes esses outros tempos verbais. Assim como a gente também vai ver o present perfect, past perfect, future perfect, o present perfect continuous, o past perfect continuous, o future perfect continuous e também as condicionais, a conditional present e a conditional past. Então, aqui tem as estruturas resumidas do que é, né, cada tempo verbal, mas a gente vai passar por cada tempo verbal. O que eu quero deixar aqui de super importante? Ganhar vocabulário, então aposte com certeza em aplicativos que te ajudem a ganhar vocabulário para você formar de frases e ações e dizer o que você quer dizer de forma mais rápida. E com certeza, para você começar a utilizar o inglês, essa tabelinha aqui, ela tá trazendo é, verbos que são muito importantes para o nosso dia a dia. To work, to love, são coisas que a gente vai começar a andar. Então, vou deixar, né, um to do, um homework, aí, uma tarefinha, para a gente aprender, se adaptar um pouco mais com o verbo, mas vamos devagar, vamos no resumo. Mas é importante a gente já começar a falar de verbo para a gente começar a. Eu não começar, por exemplo, uma matéria de present simple sem vocês entenderem nada do que eu tô falando. Assim como eu já dei eu vou dar alguns outros que não é só tempo verbal que vai utilizar, né, o verbo, mas a gente vai utilizar em outros exemplos que serão muito importantes pra gente. Então, fique com a aula de hoje muito rapidinha, só pra gente conhecer o verbo. E eu vou falar o verbo aqui e vou deixar um tempo para você repetir comigo no final dessa aula. Então, vamos lá?
To be. Ok. To have. To do. To say. To go. To know. To see. To come. To think. To look. To want. To give. To find. To tell. To love. To work. To walk. Eu acho que eu me perdi aqui, né? Eu falei walk, nem sei se tem walk. Mas enfim, walk é andar. Vou colocar aqui. To call, to call. Me perdoa o delay aqui. Me perdi. Vou colocar aqui o to walk. Mas, continuando. To love, to work, to call, não to walk. Viajei. To feel. To help. To like. To follow. To drink. To eat. To drive. E to walk. Andar. Então, colocamos aqui nossos verbos. Espero que te ajude na pronúncia. Repita comigo, por favor. E se tiver com alguma dúvida em alguma pronúncia, utiliza também, por exemplo, o Google Tradutor, que nos ajuda bastante nessa questão de comunicação, de pronúncia, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que tenha gostado e até breve. Tchau!